nada, tá? Ou isso é uma atividade física, onde eu usei o oxalocetato para fazer gluconeogênese, esse faltaria. E aí, então, vocês consumiam carboidrato, a insulina entrou em ação, ela vem, alimenta ele, ou também produz o acetil-CoA para ingressar, entenderam? Sim? Esse é o ciclo de Krebs. Ciclo do ácido cítrico é sinônimo de ciclo de Krebs. Tá? Então, vocês, piruvato para virar acetil-CoA, a diferença é que o piruvato são 3 carbonos, o acetil-CoA é 2. Então, se eu vou ter uma liberação de dióxido de carbono. A enzima que atua aqui nesse processo é o piruvato desidrogenase. Agora, se o piruvato vira lactato, como se chamava essa enzima? Muito bem, lactato desidrogenase. Ok? Então, minha fonte está sendo carboidratos. Então, se é carboidratos, a insulina está no controle. Sim? Então, acetil-CoA ingressa aqui no ciclo de Krebs, eu uno ele com o oxalocetato. Porque se a insulina está no comando, quer dizer que há oxalocetato. Sim? Quando eu não ingressaria no ciclo de Krebs se estou vindo com carboidratos? Se ele estiver na forma de ATP. O que quer dizer isso? Que é o famoso comi demais. De acordo? Então, eu escaparia por aqui, ó. Vou naquela famosa lançadeira de citrato. Tá? Agora, o ciclo de... Como é para sair pelo citrato, ele escapa por aí só quando a pessoa come demais? É isso, eu não entendi. Sim, come demais. Se o ciclo de Krebs está na forma de ATP, é porque você comeu demais. Sim? Ó, outra fonte então, de energia para ingressar no ciclo de Krebs é através dos ácidos graxos. Da onde vem os ácidos graxos? Dos triglicéridos. Isso é lipólises, porque se o triglicérido virou ácidos graxos, eu fiz lipólise. E ácidos graxos para virar acetil-CoA era beta-oxidação. Tá? Então, se eu produzir esse acetil-CoA pelos lípidos, quer dizer que a minha fonte de energia está sendo lípidos. Se é lípidos, quer dizer que eu vou sintetizar o que também? Se meu corpo está consumindo lípidos. Muito bem. Eu vou sair aqui também por corpos cetônicos. E se minha fonte de energia está sendo lípido, que hormona está no controle? Glucagon. Então, eu vou ter a possibilidade também de produzir corpos cetônicos. Então, se chegou acetil-CoA, eu tenho que ter oxalocetato. O oxalocetato, no caso de eu estar utilizando essa fonte de energia, ou essa fonte de energia, vai poder haver situações que vai estar diminuído, baixo. Então, se quer dizer que minha escape vai ser pelos corpos cetônicos. Agora, se há oxalocetato, no momento que eu estou trazendo um acetil-CoA dos lípidos, então eu vou para os dois e formo. Qual era a primeira etapa do ciclo de Krebs? Citrato? Não, citrato. Professora, nesse caso aí, se estiver baixo de oxalocetato, ela pode ir para o corpo cetônico, para colesterol ou por lipogênese, né, no caso? Aí você está confundindo lipogênese, colesterogênese e a lançadeira de citrato, quando o ciclo de Krebs está na forma de ATP e a hormona que está no controle é insulina. O ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, quer dizer que você está vindo por insulina, carboidrato, comeu demais. O que faz quando você come demais? Fica gordinho. Quem deixa gordinho? Quem deixa triglicéridos. Por que colesterol não? Porque não tenho reserva de colesterol. Eu posso ter placa de ateroma, porque o colesterol em excesso foi parar nas paredes. Mas ele não tem reserva. O colesterol não nós temos reserva dele. Então quem manda de líquido no corpo é triglicéridos. Agora eu não estou vendo mais nada. Também estou fazendo uma confusão. Então você tem que definir, desenho o teu ciclo de Krebs. Se eu venho pela fonte dos carboidratos, é insulina. Quando eu não entro no ciclo de
a insulina quando o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP. Isso é insulina. Que hace meu corpo se a insulina está no controle e o ciclo de Krebs está em forma de ATP? Eu saio aqui, ó, lançadeira de citrato. Eu vou lançar ele na forma de citrato. Tá? Isso se eu venho por aqui. Todos os outros também. Explica no meio. Quando ele está na forma de ATP, quando ele já fez o processo todo. Quer dizer que você tem uma energia aí que ainda você não liberou do teu corpo. Eu comi demais, mas meu corpo não necessita utilizar essa fonte de energia agora, porque eu passei no excesso, ou seja, o corpo não está necessitando a hora. Por quê? Porque se eu comi demais, qual é a minha atitude? Não comeu para reserva. Reserva? Você quer comentar mais? Você comeu demais e Então, mas e como que você vai gastar se você comeu demais? Fazendo exercício físico. Fazendo exercício físico. Então, se eu não quero acumular esse excesso, então eu movo o esqueleto para quê? Para que esse ATP que está aqui no ciclo de Krebs seja utilizado e eu possa utilizar esse carboidrato que agora eu estou consumindo. Porque quando é que eu posso estar entrando no ciclo de Krebs? Quando estiver na forma de ADP ou AMP, que é o mínimo de energia. Quando eu consigo isso? Toda vez que eu tiver, quanto mais trabalho eu dar para o meu corpo, mais energia eu vou necessitar. E aonde eu consigo energia? Do que eu como. Por isso, se eu estou gordinho e quero emagrecer, um método é mover o esqueleto. Quanto mais eu mover o esqueleto, mais eu vou estar usando o que haja em excesso ou o que eu esteja comendo em excesso. Parar de comer excesso também. Não é assim? Professora, o ácido graxo, os ácidos graxos, os aminoácidos, quando eles viram ácido A, é porque eles estão na forma de quem está o hormônio responsável é a glucose, porque eles vão formar uma nova fonte de energia, é isso? Para poder entrar no ciclo de Krebs. Depende da tua fonte de energia. A insulina só comanda carboidrato. Agora, se minha fonte de energia é líquido ou a própria proteína, que é o aminoácido, quem comanda isso é glucagon. Tá? Insulina, como o pâncreas é estimulado, como eu libero a insulina do pâncreas solamente quando eu como carboidrato. Se eu não comer carboidrato, vai haver situações onde o glucagon vai tomar o controle do processo. Ele faz todo o contrário que hace a insulina. Esse é o equilíbrio. Minha balança depende da insulina e do glucagon para andar em equilíbrio. peraí, professor. Então, se o ácido graxo, o acético A só sai na forma de colesterol ou volta para a lipogênese se for lipídio. Se for triglicérido, que sai da glicemia. Triglicérido é tua reserva. Certo, mas ele vai ser quebrado. O que você está querendo consumir? Primeiramente, qual que é a fonte que você está querendo usar? Qual dos três você está querendo? Tipo A, um dos pedidos que eu não ingresso no ciclo de Krebs se ele estiver na forma de ATP. Então, quer dizer que se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, possivelmente tua fonte de energia está sendo os carboidratos, glucose. A hormona que está estimulando esse processo é insulina. Aí onde eu escapo com o acetil-CoA? Eu vou na forma de lançadeira de citrato. Onde eu vou aqui? Eu vou para lipogênese e vou para colesterogênese. Entendeu? Se eu tomei essa via. Quando eu não entrei no ciclo de Krebs, eu estava na forma de ATP. Tá? Quando eu posso entrar aqui? Quando não for ATP, sim for ADP ou AMP. O que está dizendo isso? Que a minha moneda energética falta recargar. Porque o máximo de energia é na forma de ATP. Então, se eu estiver na forma de AMP, tenho só um fósforo. Se eu estiver na forma de ADP, eu tenho 2 fósforos. Qual é o máximo de energia? 3. Sim? Bueno, isso é insulina.
hormona que está no controle. Agora, minha fonte de energia está sendo os lípidos, que é o próprio ácido graxo, ou as proteínas, que é os aminoácidos. Quero ingressar no ciclo de Krebs. A hormona que está nesses dois processos aqui é o glucagon. Tá? Estou estimulando pelo glucagon. Então, qual vai ser o drama para entrar no ciclo de Krebs? Caso o ciclo de Krebs faltar oxaloacetato. Descende oxaloacetato, eu não consigo unir com acetil-CoA. Então, aonde eu vou mandar esse acetil-CoA? Para corpos cetônicos. Tá? Ou eu utilizei isso, ou eu utilizei isso. Esse corpo cetônico pode ser tanto por ácido graxo como por aminoácido? Sim. Lembra? Falei, presença de corpos cetônicos em nosso corpo é indicador que meu corpo está consumindo ou líquido ou proteína. Quando sucede isso? Quando não consumo carboidrato. Ou estou em ayuno. Ou padeço de uma enfermedade. Qual? Diabetes mellitus. Porque justamente eu posso até comer carboidrato, mas eu não reconheço isso. Então eu começo a comer isso e isso. Aí você fala, mas você comeu isso, mas não entrou dentro da célula. Serve de algo? Não serve. Vai danhar meus órgãos. Por que eu tenho que excretar isso? Principalmente pela... Onde eu excreto esse excesso de glucose? Pelo rim, né? E eu vou começar a causar nefropatia. Onde entra a glucose também no globo ocular. Esse excesso eu vou fazer o famoso sorbitol, que é a catarata. Né? Vou danhar as microveliosidades, os vasos, os microvasos, porque esse excedente vai oxidar aí e eu vou perder a sensibilidade dos membros inferiores. Que eu vou causar também inflamação, a famosa neuropatia. Tá? Isso é uma série de consequências pelo excesso de glucose, que não ingressou dentro da célula, ficou fora. Tranquilo? Não. Aí, Professor, não sei mais. Isso aí tudo quando tiver na forma de ATP, quando for a MP e a ADP, ela sair a linha reta ali do... Isso, aí sim, quer dizer, se você precisa de energia, sinal de sal, está vindo aí. Isso. É porque ela tinha falado que... Não, é que ela tinha falado que para... Né? Para mostrar a magnitude que somos, né? A perfeição que somos, algo tão microscópico e tão potente, né? Que é uma célula no processo metabólico. Bueno, o que temos aqui? O ciclo de Krebs. Les dije a vocês que o ciclo de Krebs é uma via? O que significava ser anfibólico? Isso. Se é um processo catabólico, o que vou regenerar? Gerar energia. Muito bem. Se gera energia, quer dizer que eu vou em qual via? Que color de via eu vou? Azul. Se você quer dizer que para mim realizar um processo catabólico, eu ia dar uma volta completa. Isso é catabolismo? Catabolismo. O que vou regenerar em uma volta completa? 3. Um FAB e um GPG. Vamos lá. Um FAD reduzido, que está aqui. Entrou o FAD oxidado, saiu o FAD reduzido. O que mais? Também. Não é isso? FAD, quantos NADs? 3. Então, entrou um NAD oxidado aqui, saiu um NAD reduzido. Depois, outro NAD oxidado e saiu um NAD reduzido. E mais um. Então, quantos NADs reduzidos oxidado entraram? 3. Quantos saíram? 3. Tá? O que mais eu libero na volta do ciclo de Krebs? GTP. Entrou um GTP, GDP e saiu um GTP. GTP designa os T's que vira automaticamente um ATP.
O que mais eu libero do ciclo de Krebs? 2 dióxido de carbono. Vamos lá, tínhamos uma equação que eu necessitei para entrar no ciclo de Krebs. Não, agora o que entrou, o que saiu, está aí. Para mim entrar no ciclo de Krebs, eu preciso? Não. Como é que é a pergunta? Lembra que tinha uma equação do ciclo de Krebs? O que eu precisei para entrar no ciclo de Krebs? Qual é o substrato principal? Tudo bem, acetil-CoA. Falou? Sim. Não escutei. Perdão. Aí acetil-CoA, o que mais preciso para entrar no ciclo de Krebs? Já tem que estar aí, porque... Os 3 lados. Mais 3 NAD oxidados. Oxidado é quando ele está assim, sem hidrógeno. Isso é oxidado. Sim? O que mais eu precisei para entrar? Um FAD oxidado. O que mais? Consumir 2 moléculas de água. Muito bem. Entrava uma molécula de água aqui, tá? Isso é na entrada. E outra molécula de água aí. Tá? O que mais que eu precisei? GDP. Muito bem. Entrava um GDP mais um fósforo inorgânico. Tá vendo? Isso é a equação general do ciclo de Krebs. Isso é um processo catabólico. Tá? Essa é a equação catabólica do ciclo de Krebs. Tudo isso eu preciso para entrar. O que eu vou ter aqui? As 8 enzimas para trabalhar no processo. Que vou gerar depois de uma volta completa? 3 NADs. Muito bem, eu vou gerar 3 NADs reduzidos. Oxidado, reduzido. Um FAD reduzido. O que mais? Mais 2 dióxido de carbono. Mais GTP. Mais GTP, porque isso se uniu a isso, virou T. 3. E o coache. O coache é justamente a coenzima A. Isso é coenzima A, que é da vitamina B5. Isso é da vitamina B3. E isso é da vitamina B2. Vou ver que isso continua aqui, aqui e aqui. É consumido vitamina durante o processo metabólico? Não. É como as enzimas. Vuelve a ser reutilizado. Ok? Les dije a vocês que acetil-CoA é 2 carbonos. Por que saiu 2 dióxidos de carbono? Porque cada dióxido de carbono é um carbono. Sim? Então, onde saiu? Do acetil. Então, esses 2 dióxidos de carbono justamente veio do carbono do acetil. E eu equilibrei também com 2 hidrógenos e oxigênio, porque também eu tenho que retirar hidrógenos pelo FAD e pelo NAD. Eu equilibro com a quantidade da água que ingressou e a quantidade de acetil. A estrutura do acetil, não só o carbono está nele, também eu tenho hidrógeno e oxigênio. Tá? Por quê? Porque se é um ciclo, eu ia começar e terminar com oxalocetato. Porque se é o formato de ciclo, tenho que começar com oxalocetato e volver com oxalocetato. Mas o meu substrato aqui que ingressou no ciclo é o acetil-CoA. Por que eu tenho que ter oxalocetato? Porque os dois se unem. Então, se eu tiver acetil-CoA, mas não houver esse, eu já vou para corpos cetônicos. Mas não é o substrato principal, porque eu começo com ele e volto a ser ele. Então, na realidade, ele não metabolizei ele. Só voltei a ser ele de novo. Só preciso para unir ele, senão o acetil-CoA escapa e vai para corpos cetônicos.
Se ele não tiver, eu vou para corpo cetônico, mas ele não entra na equação. Por que não entra na equação? Porque pela lógica ele tem que estar aí. E outro, eu só uno ele, depois eu volto a ser ele de novo. Então não quer dizer que ele nem é metabolizado no processo, mas eu preciso dele. Tranquilo? Essa então é a equação da catálise do ciclo de Krebs. Tudo que ingressou e tudo que saiu. Difícil? Fácil, professor. Muito fácil. Isso é processo catabólico, sim? E com um NAD reduzido, eles vão para a cadena respiratória. Por quê? Porque é aí que eu vou transformar o NAD e o FAD em ATP. Mas, les dije a vocês que dar uma volta no ciclo de Krebs tem valores para o NAD e tem valores para o FAD, que vai ser ATP, mas é na cadena respiratória. Inclusive, les dije a vocês que o NAD tinha um valor de 3 ATPs e o FAD tem um valor de 2 ATPs. Mas aonde que eu gero o ATP do NAD e do FAD? Na cadena respiratória. Sim? Tranquilo? Professor, a gente precisa saber os 8 enzimas. Bueno, agora vamos lá nas enzimas, tá? Essa é de forma ampliada o processo. Agora, de novo, voltamos lá nas enzimas. Isso daqui é quando eu identifico as 8 enzimas. O que vocês precisam saber aqui? Que o ciclo de Krebs está composto de 8 processos e 4 deles são a própria desidrogenasa. Que processo metabólico realiza a desidrogenase? Hidrogênio. Retira hidrógeno, era daquele grupo das enzimas oxidedutases. O que eles vão fazer? Vão trabalhar com NAD e com FAD. Então, justamente, os 3 NADs que eu vou liberar e um FAD que eu vou liberar vem das desidrogenases. Então, são 4 enzimas do processo metabólico, vocês já sabem. Tá? Agora, diferenciar a desidrogenase é o nome anterior dela, para saber qual especificamente se está falando. Tá? E as outras 4, quem seria? Aí uma delas é a conitase. A conitase aqui é só o câmbio de posição. De citrato a isocitrato eu só mudei a posição. Tá? Outra é a citrato sintase. O que faz a citrato sintase aqui? Une. Inclusive eu tenho sintasa e sintetasa. Sintasa e sintetasa. O que faz ambas? Une. Só uma chama sintase e outra sintetasa. Não deixa de ser as enzimas das ligasas que unem. Entendeu? Só tem que saber onde está a sintasa e a sintetasa. E a última é a fumarase. A fumarase é onde entrava a outra molécula de água. E aqui a sintasa, a parte de unir o oxalacetato com o acetil-CoA, ingressa uma molécula de água. E aqui a fumarase é a mesma coisa. No fumarato entra uma molécula de água e vira malato. Difícil? Não. Vamos lá. Espremendo cada uma delas, sim? Então, entrei no ciclo de Krebs. Acetil-CoA deve se unir ao oxalacetato. O ciclo de Krebs não está na forma de ATP e tampouco falta oxalacetato. Então, eu vou transformar isso em citrato. A primeira enzima era citrato sintasa, que ingressa aqui também uma molécula de água. Se vamos no oxalacetato, o que tem no oxalacetato? 4 carbonos. Que o acetil-CoA tinha 2 carbonos. Então, quantos carbonos vai ficar para o citrato se eu unir? 6 carbonos. Sim? Então, o que eu fiz aí? Uni o oxalacetato com acetil-CoA. Formei citrato. Como o ciclo de Krebs não está na forma de ATP, eu não lanço ele para a forma de citrato do ciclo.
Eu continuo nele, porque o ciclo de Krebs não está na forma de ADP, quer dizer que ele está na forma de ADP ou AMP. Continuo. Citrato vira isocitrato. O que houve aqui entre isocitrato e citrato? Ambos continuam a 6 carbonos, só cambiei a posição. Isso era uma enzima do grupo das isomerasas. Tá? Não fez nada, só cambiou a posição. Do isocitrato a alfa-cetoglutarato, que é a terceira etapa, aqui entra já o primeiro nadioxidado. Tá? O que ele vai fazer aqui? A enzima chama isocitrato, é a isocitrato desidrogenase. Vai entrar nadioxidado e vai sair o primeiro NAD reduzido. Nesta enzima desidrogenasa também tem uma descarboxilasa, tá? Que está embutida dentro do processo. O que ele vai fazer? Ele também vai retirar o dióxido de carbono. Precisa saber da desidrogenasa? Não. Sim? Tá aí. Então, o isocitrato desidrogenase, que é a terceira enzima, transformou o isocitrato em alfa-cetoglutarato. Se retirou um dióxido de carbono, aqui ficou então 5 carbonos. Professora, eu perdi a segunda isocitrato. A segunda A enzima controladora do processo? Essa é uma enzima controladora e essa é uma enzima controladora. Só duas são, tá? Mas eu não falei ainda delas. Sim? Tranquilo? Bora. Virei alfa-cetoglutarato, que é 5 carbonos. Para ele virar o succinil-CoA, succinil é 4 carbonos. Como eu sei, eu conto a quantidade de carbono da estrutura, tem 4. Então, aqui veio que retirou outro dióxido de carbono. Então, alfa-cetoglutarato, a succinil-CoA, eu perdi um dióxido de carbono. E a enzima aqui chama-se alfa-cetoglutarato desidrogenase. O que ela vai fazer também? Vai entrar um NAD oxidado e vai sair um NAD reduzido. Tranquilo? Então já apareceu duas desidrogenases seguidas, uma atrás da outra. Tá? O succinil-CoA vai virar succinato. Aqui, por exemplo, eu já não tenho mais perda de carbono, porque os 2 carbonos do acetil já saíram na forma de dióxido de carbono. O que vai passar aqui do succinil-CoA succinato? A enzima aqui é succinil-CoA sintetasa. Vai unir, o que ela vai unir aqui? O fósforo inorgânico que havia entrado. Então, eu vou unir GDP com fósforo inorgânico. E aí vai sair na forma de GTP. Tá? Aqui está o GDP mais o fósforo inorgânico, virou GTP. Automaticamente GTP vira ATP. Tranquilo? Bora. De succinato para virar fumarato, vai entrar o succinato desidrogenase. Vai entrar então o FAD oxidado e vai sair um FAD reduzido. Vira o fumarato. Então o que houve aqui nesse processo da desidrogenase é solamente a retirada de hidrogênio. Não retiro mais dióxido de carbono porque não há mais. Então solo esse processo. Aí o fumarato para virar malato, a diferença do malato para o fumarato é que aqui vai ingressar uma molécula de água, para mim poder estar equilibrando essas retiradas de hidrogênio. Então a enzima que atua aqui é a fumarase, né? Já chama até o nome do substrato. Fumarato e fumarase é bem parecido, né?
Não tem como equivocar. E malato, para voltar a ser oxaloacetato, se acordam que eu estava com 4 carbonos, continuo com 4 carbonos, fumarato 4 carbonos, malato 4 carbonos. E oxaloacetato era 4 carbonos. Sim? Então, malato para oxaloacetato, aqui atua malato desidrogenase, a última. O que eu vou retirar aqui nessa última etapa? Mais 2 hidrógenos. Vai entrar no último NAD oxidado e vai sair o NAD reduzido. Voltei a ser oxaloacetato. Tá? Eu comecei com ele porque eu precisava para unir o acetil-CoA, senão o acetil-CoA, se não tem oxalocetato, ele vai embora. E aí, se ele for embora, ele vai na forma de corpos cetônicos. Tá? Sim? Agora, quem seriam as enzimas controladoras do processo? É somente a primeira, citrato-sintasa, e a isocitrato desidrogenase. O que elas controlam se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP? Então, se o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP, elas inibem o processo. Então, onde eu escaparia? Aí, isso são processos anabólicos que o ciclo de Krebs realiza. Se voltasse a ATP, eu escapo pelo citrato. Só pelo citrato? Não. Eu posso escapar por aqui, se isso daqui estiver na forma de ATP. Aí eu faço o processo anabólico, porque anfibólico queria dizer catabolismo e anabolismo. Então, se eu for para o anabolismo, ou eu escapo pelo citrato, porque o ciclo de Krebs está na forma de ATP, ou eu escapo pelo alfa-cetoglutarato, ou escapo pelo succinil-CoA, ou eu escapo pelo oxalocetato. Essas eram 4 vias de escape. Quando? Quando o ciclo de Krebs estiver na forma de ATP. Que você só vai jogar o acetil-CoA na forma de citrato. O acetil-CoA não vai sair da mitocôndria, você precisa levar ele lá no citosol. E a única forma de levar ele para o citosol é na lançadeira de citrato. Se ele pegar essa primeira via aqui, ele vai direto para a reserva, líquidos. A hormona está no controle se eu transformar o acetil-CoA em hipogênese, colesterogênese. Insulina. Você está confundindo? Se o acetato e a hormona for glucagon, aonde eu vou? Gluconeogênese. Confundiu mais ainda? No ciclo todo, então essa seria a exceção, porque o restante dele quem domina é esse. O ciclo de Krebs é uma via anfibólica. Anfibólica quer dizer que ele pode fazer tanto catabolismo e anabolismo. Porque a hormona está no controle do catabolismo e anabolismo e insulina. Quando chegou ali, me fez confusão. Quando eu vou para anabolismo ou catabolismo? Depende se é ATP, ou ADP, ou AMP. Se for ATP, vou para o anabolismo. Posso escapar, principalmente para os lípidos, que é a primeira via, ele já manda já para os lípidos. Ou se eu estiver no caminho e de repente o ciclo de Krebs vira ATP, então eu escapo aqui, ou posso escapar aqui, como eu posso escapar lá. Depende de onde eu esteja. Tá? Mas quem está no comando dessas 4 vias? Insulina. Quando eu vou? Quando eu estiver na forma de ATP. Quando eu faço catabolismo? Quando eu estiver na forma de ADP ou AMP. Sim? Tranquilo? Bora. Então, se eu não vou mais fazer catabolismo, sim? Sim. Vamos apagar tudo. Volto lá no esqueminha anterior.
Se vou no catabolismo, eu vou no color azul. Uma volta completa é catabolismo, ou seja, eu vou liberar energia. Agora, se o ciclo de Krebs voltou em forma de ATP, então se meu escape é aqui, ou aqui, ou aqui, que é o succinil, ou pelo oxaloacetato. Tá? Então, se foi pelo citrato, o ciclo de Krebs aqui denunciou a citrato sintase, o ciclo de Krebs está na forma de ATP. A única forma de eliminar o acetil-CoA da mitocôndria, porque ele permeava a membrana da mitocôndria, é lançando ele na forma de citrato. E eu vou olhar no citosol, porque isso daqui foi lançado no citosol. Tá? O que passa? Eu solto o oxalocetato aí no citosol, ele tem que volver de novo para mitocôndria. Como que ele vai voltar para a forma de malato ou piruvato? Porque é permeável a membrana mitocôndria. Eu tenho duas formas de transformar esse oxalocetato para voltar para a mitocôndria. Para quê? Para que ele entre de novo aí. Insulina está no controle, não é glucagon. Então ele volta de novo. Tá? Agora, o que eu deixei aqui no citosol? Acetil-CoA. Para quê? Se é para lipogênese, então o acetil-CoA tem que virar ácidos graxos, de ácidos graxos vira triglicéridos, reserva. Ou o acetil-CoA vira colesterol, esse é colesterogênese. Essa é uma via. E a outra é lipogênese, né? Lipogênese é daqui. O que eu não entendi foi essas duas vias, tanto você chocolate como o oxalocetato, isso daí pela lançamento de citrato, vai ou para lipogênese ou para colesterol. Aí, no caso, o acetil-CoA que vai na lançamento de citrato assim, mas esse eu posso escapar pelo alfa-cetoglutarato. Quando eu vou escapar aqui? Vai determinar é o corpo. Necessita síntese de proteína e eu estou precisando desse aminoácido chamado glutamato, porque esse é um aminoácido não essencial que o corpo sintetiza. De onde eu sintetizo ele? Justamente aí no ciclo de Krebs. Ele sai do alfa-cetoglutarato e vira o glutamato. Quem faz esse processo? As transaminasas. Lembra as transaminasas? GOT e GPT? TGO e TGP? Ela transforma o alfa-cetoglutarato em glutamato. Se vocês viram o metabolismo dos aminoácidos, vocês viam aquele processo que eu podia utilizar. Glutamato ou aspartato. Eles trabalhavam tanto na TGO como na TGP, que são as transaminasas. Tá justamente na TGO e na TGP. Então, se eu faço transaminação, transaminação é, eu quito o grupo amina. No caso aqui tem que haver intercâmbio entre aminoácidos, que era justamente a alanina ou o aspartato. Alanina e aspartato, eles donam um grupo amina, então eu posso transformar o alfa-cetoglutarato com a presença de um grupo amina, vira automaticamente glutamato. Transaminação. Para mim fazer transaminação sempre tem que haver dois substratos. Um vai ser um aminoácido e o outro vai ser alguém que vai receber o aminoácido. No caso aqui, o alfa-cetoglutarato vai receber o grupo amina e vira glutamato. Entendeu? Então, esse aminoácido glutamato, o destino dele, tem dois destinos para ele. Porque se a hormona é insulina, insulina também estimula a síntese de proteína, tá? E também bases nitrogenadas. Por que bases nitrogenadas? Porque eu não construo nenhuma proteína se eu não tiver a informação genética. Informação genética, habla-se de ADN e ARN. ARN depende do ADN.
Porque se eu vou sintetizar uma determinada proteína do meu corpo, toda vez que eu degradar a proteína, eu preciso de novo buscar essa informação genética, porque eu tenho uma ordem, sequência de aminoácidos. Então quer dizer que, indiretamente, se eu tenho o ADN que está dentro da célula, essa informação continua. Agora eu preciso sintetizar o RN, para o RN lá no núcleo da célula buscar a informação e levar para sintetizar a minha proteína. Então, indiretamente, também ele cumpre com a função de sintetizar os ácidos nucleicos. Sim? Toda proteína não sintetizo se eu não tiver informação genética. Por isso você fala assim, aqui está as purinas. Purina faz parte do ADN e do ARN, nucleótido. Lembra? O monômero dos ácidos nucleicos é nucleótido. O que é o nucleótido? Um grupo fosfato, uma pentosa, que no caso é ribosa, desoxirribosa, e a base nitrogenada. Base nitrogenada sai também do aspartato, como também do glutamato. Falou síntese de proteína? Ou eu posso sintetizar proteína, mas se eu for sintetizar proteína, eu tenho que também estar em condições com as bases